Eu gostaria então de pedir para que o senhor se apresentasse o seu nome e a sua idade. Meu nome é Sabino Fernandes de Araújo, cidade de Campo Novo. Nasci, estou até aqui até hoje, estou com 93 anos. Qual a sua data de nascimento? Dia 3 de 2 de 31. Na mesma idade do seu Jacinto. Somos da mesma idade. Esse é meu primeiro irmão com ele. Ele anda bem dentro, coitado. Acho que agora ele está bem. Tá bem. Eu tenho um filho dele que é nosso médico aí também. Rapaz, põe na chão também. Se conhecem desde criança. Sim. Seu Sabino, qual o nome dos seus pais? O meu pai é João Fernandes de Araújo. E a sua mãe? Gregória Machado de Araújo. O parentesco é pela sua mãe. O parentesco do senhor e do seu Jacinto, que a sua mãe é Machado. É Machado. A minha mãe é irmã do pai dele. E os seus avós, o senhor chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer meus avós. O senhor se recorda o nome deles? Eu me recordo. O pai do meu pai era Torquato Fernandes de Araújo. E a minha avó era Ana Maria de Souza. E da sua mãe Gregória? Quais é os pais dela? O pai era Sabino Roque Machado. E a mãe da minha mãe era Amélia Padilha Machado. O senhor não conheceu os seus avós? Não. Nenhum deles? Nenhum. Não conheci. E o seu nome é uma homenagem ao seu avô? Mas é o meu nome? Pois é, sou do mesmo nome do meu avô. O senhor é o Sabino Neto. Naquele tempo, os pais tinham o costume assim, os primeiros filhos iam botando o nome dos avós, né? Agora terminou aquilo. Já tudo é moderno, até os nomes diferentes, né? E era uma forma de homenagear os avós. Com certeza. Os filhos, assim, os pais, né? Então, o pai, a mãe, o sogro, a sogra. Então, era assim. E os seus pais trabalhavam com o quê? Nós trabalhamos na lavoura sempre. Meu pai foi, quando antes de se emancipar Campo Novo aqui, ele morou tempo na cidade, ele era subprefeito, subdelegado, naquele tempo não tinha prefeito, né? Depois ele foi transferido, o coronel Zazumiro de Palmeira, era o chefe aqui, ele transferiu meu pai para Três Passos. Três Passos também era distrito de Palmeira, e aqui era distrito de Palmeira. Daí meu pai teve lá destacado uns 3 meses, mas daí meu pai disse que ali era só alemão, né? E disse que tratavam ele muito bem, mas disse que não entendiam quase nada, e ele também, né? Daí ele resolveu ligar foi lá, eu acho, naquele tempo, não sei se tinha telefone. Foi lá e disse pro coronel Azumiro, o coronel, me tire do cargo, ou senão eu não quero ficar mais lá em Três Passos. Eles me são muito bons, tudo, querem que eu fique. Naquele tempo ofereceram o que. Você vê que as pessoas antigas eram atrasadas, né? Os alemães chegaram a oferecer, porque ali Três Passos era poucas casas, né? Era distrito de Palmeira. E aí eles ofereceram para o meu pai uma quadra lá. Os colonos davam ali, tinha um monte de terra, né? Daí davam. Daí meu pai disse que não quis, daí que eles não iam ficar lá. E perdeu aquela, depois ele se renegava, né? Daí o coronel disse, não vou te tirar. Pode voltar para o teu Campo Novo. Ele voltou. Aí trabalhava aí. Meu pai trabalhava em tudo que era coisa. Fazia ponte, fazia casa, fazia tudo.
Ele lidava com tudo. E a sua mãe sempre acompanhou. Sempre acompanhou. Até que faleceram. Faleceram os dois com 70 anos, no mesmo ano que um faleceu, o outro faleceu também. Quantos filhos eles tiveram? Mas o negócio me apertou. Eram uns quantos. Naquele tempo, diz que a gente não tinha televisão. E ali começou. Meu pai também tinha uns quantos filhos. E eu também tenho uns quantos filhos. Família grande. O senhor comentou do Vazumiro. É o Vazumiro Dutra? É o Coronel Vazumiro, eu acho que era o Vazumiro Dutra. Ele era coronel chamavam de Coronel Vazumiro, em Palmeiras, né? Naquele tempo, os antigos, assim, naqueles tempos da Revolução, que foram autoridade, que foram... Então, ao final do meu tio Jacinto, que era irmão da minha mãe, era capitão Jacinto, né? Foi capitão no tempo da Revolução. Então, era um tempo difícil naquele tempo, né? E o seu pai também tinha algum cargo? O meu pai, ele foi subprefeito, subdelegado de começo aqui do... Depois, daí saiu a eleição e aí ficou prefeito ali. Mas meu pai nasceu em Campo Novo e morou aqui toda a vida. Seu pai chegou a ser prefeito? Subprefeito. Naquele tempo não tinha prefeito aqui, né? Mas tinha subprefeito e subdelegado, que assumia daí, né? Para ter autoridade no lugar, né? No distrito. Campo Novo era um distrito nessa época? É, distrito. Distrito de Palmeira. Palmeira era nosso município. Eu já ouvi falar sobre o Coronel Vazumiro. Ele foi bem conhecido na Revolução de 23. Foi, né? Ele era medonho. Coronel Vazumiro. O senhor conhece alguma história sobre a Revolução? Mas olha, muito pouco, assim. Naquele tempo a gente era guri, né? Nem notava essas coisas assim. Mas deu aquela revolução de tempo do Maragata com Chimango, né? Já viu falar, né? E daí por aqui deu umas revolução assim naquele tempo. Mas, graças a Deus, não foi muita coisa assim. Daí, então eles foram graduando aqueles homens que foram. Era um tempo difícil, né? Campo Novo teve uma participação forte nessa revolução. Teve uma participação forte. Tinha o coronel não, Finado Câncio, foi tenente naquele tempo, capitão, não sei. Ele morava lá na Coxias, tinha uma casa grande lá. Daí mas depois terminou assim aquela revolução e ele ficou assim com uma turma de gente no galpão dele, assim. Ele era um homem meio esquisito, meu pai conta. E daí acho que foi o Coronel Vazumiro mandou ordem para o meu pai prender ele, né? Meu pai era subprefeito, subdelegado. Daí, meu pai foram na casa dele. Arrumou dois companheiros e foram lá prender ele. Prenderam ele e levaram para Palmeira entregar para o coronel. Daí eu acho que ele mandou ele terminar com aquele mundo de gente nos garpões, né? Aquela coisa de antigamente que... Mas ele era um homem bom, assim, também. Da família dos Policena? É, dos Policena. Câncio Policena. Então, era um tempo brabo para as famílias também, né? Porque a família sofria. Mas tem as pessoas boas que nem que seja num tempo como era assim,
sempre procurava uma melhor, né? E amizade, meu pai sempre teve amizade com todo mundo, graças a Deus. E O senhor se recorda do seu pai falar se ele participou da Revolução? não, ele acho que não participou. Ele era subprefeito, subdelegado. Daí eu acho que nem poderia muito também. Teve alguns conflitos que morreu bastante gente. Era o federalista, que era o Maragato, né? E o republicano, que era o Chimango, que diziam, né? Chimango usava lenço branco e no pescoço, e o Maragato lenço encarnado. O lenço era a bandeira partidária. Era bandeira partidária. Pela cor do lenço eu já sabia identificar. Claro. E sobre esse conflito, eu ouvi falar Teve um local aqui que foi chamado de Rincão da Mortandade. Aqui pertinho. Mas esse aí foi tinha uma bugrada aí, e daí, vou te contar primeiro, então eu fui numa audiência no juiz, Santo Augusto, me rolaram como testemunha, daí fui na audiência. Aí o juiz me perguntou, estava apavorado com esse nome, né? Seu Sabino, o senhor conhece o Rincão da Mortandade? Conheço. Pertinho de nós. Que nome tão feio esse, homem? Será que não acharam outro nome para botar? Que brigar lá, certo que é? Tinha no tempo dos bugs ali, daí os bugs se revoltaram e daí o povo mataram muito bug ali, né? E os bugs até agora são meio brutos, e naquele tempo era pior, né? Daí ficou aquele nome, Pontão da Mortandade. O finado Câncer Policina morreu cá em cima, no Pontão da Mortandade. No campo, né? Tinha uma casa grande lá. Morava ali. Depois, mas já fazia anos que tinha terminado, que aquilo foi uma briga com os buggers, que eu nem me lembro, não é? Nem existia naquele tempo. Mas meu pai contava dessa revolução que deu. Os antigos contavam as histórias. História. Então a gente ficava... Era um tempo assim, porque hoje existe muita religiosidade bastante, de todas as igrejas, né? E também o estudo, o povo que tem estudo, é um povo mais compreensível das coisas. Naquele tempo dessa revolução, o povo era muito bruto também, né? Então, criavam aquelas problemas e daí brigavam, às vezes se matavam. Então, era assim. O pessoal era bem faca na bota, andava armado. E o pessoal, claro, naquele tempo, né? Todo mundo armado. Bom, no meu tempo de guri já andavam também armados, né? Pessoal com hoje tudo armado. Era um tempo... E a arma não presta, porque você vê, a arma chama o mal, né? E se você desentendeu com a pessoa não tem arma, você não tem, vocês vão conversar, vão se acertar. E naquele tempo encrencavam e logo estavam se atirando, né? Então, um povo mais bruto, né? Mais ignorante, e assim. Então por isso que deu essas coisas aradas também. E no tempo da Revolução diz que eles passavam nas casas para... Passavam. Uma vez na casa do finado do meu pai, levaram até a roupa do meu pai, ele tinha roupas boas assim e coisa, né? E acho que o cavalo enciado. Que tinha aquelas pessoas boas de qualquer lado. Mas aí tinha aqueles prevalecidos, né? Então, e tem aqueles que sempre defendiam até o adversário, porque
não tinha tensão ruim, né? Mas graças a Deus que terminou tudo aquilo. Né? Hoje o povo é mais educado, mas brigam igual, né? Essas guerras lá para fora um dos outros. Uma vergonha até. O senhor falou nas roupas do seu pai. O pessoal andava bem trajado antigamente, com pilchas. Andava bem trajado sempre. E aí aqueles homens mais ruins, assim, que chegavam nas casas e tomavam conta, assim, e me levavam o que queriam. O que a família vai fazer? Minha mãe já tinha uns filhos, tinha uns 2 filhos homens, umas meninas, mas ficavam todos quietos. E assim faziam. Do outro lado também, né? Porque sempre teve pessoas ruins. Era um tempo muito bravo, difícil, mas graças a Deus que terminou aquilo. Né? Era o tempo da ignorância, né? E sobre as vestes? Como que as pessoas se vestiam no passado? Mas era bombacha e pala, usava pala, né? O meu pai tinha 2 palas. Um pala de seda e um outro pala grosso. Beleza, tinha cavalo bem ciado sempre. Chapéu, bota? Chapéu e bota. Chapéu grande, tempo do gaúcho. Guaiaca? Guaiaca. Usava dinheiro na guaiaca. E tinha algumas que até as balas do revólver. Pendurando. Alguns enfeitavam também com outras... com moeda. Enfeitavam. Tinha aquele sistema, aquele costume deles. E a encilha do cavalo também era diferente? Não, o cavalo era a mesma coisa, né? Ciado assim. Bem ciado, só que os homens usavam sempre, tinha um laço já na garupa, né? Difícil quem não usava um laço na garupa. Meu pai fabricava laço também e a corrente trançada assim, né? Fazia trança de couro? E a trança de couro. Ele não tinha que o velho não fizesse, era trabalhador. Ele fazia essas pontes de madeira, porque naquele tempo era só ponte de madeira, né? Preitava no município depois. E uma vez ele estava fazendo uma ponte aqui, mas ele era o subprefeito aqui, daí ele contava para nós, subdelegado. E daí botou uns peões lá e tinha uns que encrencaram lá. E daí vieram trabalhar junto na ponte, estavam trabalhando, né? Aí começaram a querer encrencar, daí outro se queixou, daí meu pai foi lá, não. Aqui não é lugar de acerto. Vocês estão trabalhando para ganhar o dinheiro de vocês. Né? Trabalham tudo direitinho, se não vou mandar, quem tiver de encrenca tem que ir embora, então. Daí eles sossegaram, daí começaram. Mas era encrenca lá do mato ainda. Mas para construir as pontes, abrir as estradas, o pessoal se reunia. Se reunia. Estrada de mato, arrancar todo o mato, fazer estrada, né? Só era estrada de chão sempre. Fazia um puxirão. Trabalhavam para o governo, para ganhar também, né? Para as prefeituras, viviam daquilo, muitos. Trabalhando no mato, derrubando mato e abrindo estrada, arrancando toco, naquele tempo, a muque, né? Hoje temos trator e temos tudo que é coisa para destocar. E como que era o acesso para as outras cidades? Era muito tempo a cavalo. Daqui a Palmeira era mesmo que daqui ali, pertinho, né? Tinha um cavalo venciado e tinha que falar com o chefe mesmo, tinha que ir lá. Mas depois começou a vir... Aqui tinha o finado doutor Nenê, morou ali no Rincão. Ele era um doutorzinho, foi um dos primeiros doutorzinhos que apareceu aí. Daí, depois ele comprou um Altinho, um 29, né? E dentro dava aquele Altinho dele.
E o pessoal tirava uma foto do altinho. E, às vezes ninguém tinha alto. Quem tinha, o pessoal ficava Ficava admirado, né? Tirar uma foto para ver como é que é. durante muito tempo, era o cavalo, a carroça. É, cavalo, carroça. O maior tempo foi sempre, né? Depois que começou a vir um desses primeiros, esse carrinho 29, né? Altinho. E a gente estava falando antes sobre a encilha do cavalo. A mulher tinha outro tipo de encilha? Tinha, ela tinha o selim. Selim de a cavalo. Quando elas tinham que votar, minha mãe tinha o cavalinho dela e um selim. O selim tem só um estribo, né? Naquele tempo, hoje as mulheres andam vestidas com roupa comprida sempre, né? Mas naquele tempo era só vestido que elas usavam. Então, ele tinha só um estribo, né? Daí ele tinha dois ganchos assim, bem forrado ali. Daí, e só aquele lado que tinha estribo, porque elas iam assim, sentadas só daquele lado, né? Do lado esquerdo. Acho que não era muito confortável. Não, acho que não era, né? Mas elas iam. E era o cavalo que tinha. E carroça também. Tinha carroça. Então, muita gente, rapaz, hoje dizia assim, ó, que hoje está melhor. Não, eles dizem assim que os tempos passados era melhor. E eu já dou contra. Digo, não, no tempo passado era muito sofrimento no trabalho, em tudo que era coisa, né? Eu logo que me casei, eu morava já na Coloia, e a gente não tinha carroça para puxar. Feijão assim nós plantava e depois atava aqueles pacotes e trazia nas costas e daí moía com manguá de madeira assim, né? Dava uma barraca grande ali. E ali foi indo. Depois começou a melhorar já. Mas a gente sofreu naquele tempo, né? Mas não foi muito, porque a gente tá aí com quase 100 anos, né? Pelhando aí. Acho que as comidas eram mais saudáveis. É, mais grosseira como os gaúchos, né? Mas é a mesma coisa. Hoje tem mais coisas, tudo para preparar. Qual era um prato que a sua mãe fazia, assim, que o senhor gostava quando era criança? Nós criamos assim, comendo feijão com arroz, mandioca, carne e leite, né? Leite nós tinha vaca de leite sempre. Leite tinha bastante. Leite coalhado. Os antigos faziam assim, ó. A gompa da vaca, ela sai o osso de dentro, né? Daí fica só a gompa mesmo ali. Então daí eles ajeitavam ali no fundo uma tampinha. Tinha umas gompas grandes assim, aquelas vacas das gompas maiores. E daí tiravam leite ali, depois curava bem aquelas gompas. Mas dava uma coalhadinha gorda que Deus livre, né? E gostosa. Do próprio animal, né, que dava o leite, eles deixavam aquela vazia para tirar o leite. E daí fazia a coalhada na guampa. Na guampa. Aí botavam uns pregos na parede, assim, e as mulheres já tinham uns guardanapinhos brancos de deixar tampando aqueles leites ali. E era importante, né? E alguns também faziam, tipo, uns copos com a guampa. Pois é. Eu acho que eu fazia assim. Mas nós tínhamos assim, fazia de botar leite, era guampa mesmo, né? Copo não. E usavam também purungo para guardar as comidas? Não, porungo não. Um tempo, quando nós era guri pequeno, a gente tinha as porunguinhas de puxar água do olho d'água, né? Mas tinha balde também.
Tinha aquelas vazias. Se faziam muita gamela também. Ah, com certeza. Gamela para lavar os pés, gamela grande para fazer massa, né? Fazer pão. Era mais trabalhoso. E nessa sua época de criança, como que era dentro das casas? Os móveis? Mas era coisa simples assim. Um armário de madeira, né? De tábua. E primeiro de tudo era mala, né? Eles faziam umas malas de madeira assim, dessa altura. E tinha o tal de baú. O baú era assim, né? Era maior já, né? Para botar roupa. E era as vazias de botar as roupas, guardar. Era baú e mala. Aquela mala grande de madeira, né? E diz também que não tinha muita roupa. Não, era roupa grosseira de trabalhar, né? Tinha uma roupa boa para sair. Era a roupinha melhor para sair. E os móveis, a própria família que fazia? É a gente que fazia. Fazia prateleira grande, fazia. Meu pai fazia armário, fazia essas coisas assim. Ele era carpinteiro. E era armário de madeira. E as camas? As camas eram de madeira, sempre assim. Colchão de palha naquele tempo, né? Hoje é diferente já. Seu Sabino, eu ouvi falar que Campo Novo começou na Vila Turvo. O senhor sabe essa história? Mas eu não sei de quando se começou na Vila Turvo. Sei que quando eu era guri, Campo Novo aqui era uma vila assim, de chão, tudo, né? Que aqui, primeira igreja aqui era uma igrejinha católica e uma igrejinha batista, mas de madeira, né? Assim, como assim. E não tinha calçamento, não tinha nada. Tudo era estrada de chão, assim. Daí tinha aquelas famílias que os pais já tinham recurso, bastante terra, e né, naquele tempo eu comprava troco de nada as terras, né? Então sempre tinha terra, né? Meu pai tinha umas quantas hectares também de terra. Mas tinha gente que era dono de quantias de hectares, né? Criava um gado. Aonde que vocês moravam? Nós moramos na colônia, nas terras que meu pai tinha. Meu pai tinha terra lá na Sede Nova, lá nós moramos uma porção de anos. E depois ele tinha terra aqui, de Erval, daí nós se mudamos para cá. Aí ele vendeu aquelas terras lá na colônia. Mas aqui também nós lidávamos na lavoura. Às vezes fizemos lavoura. E naquele tempo a gente trabalhava lavrando com boi, com animal, né? Não existia trator. Qual que era o nome da localidade no interior? O nome do rincão? Rincão Raiuno, tinha Rincão dos Bugre. E eu tenho um primo irmão meu que são 3 irmãos. São filhos de um tio meu que era rico mesmo, né? Daí o primeiro foi, quem só se viu falar, foi deputado há muitos anos, depois foi deputado federal, não sei quanto, morreu com 84 anos. E antes ele tinha cavalo enciado, né? Tem foto dele, depois de homem velho já. Era medonho, tal de Luciano Machado. E daí tinha o Gênio. O Gênio foi prefeito aqui. O Gênio foi para Porto Alegre, daí morou lá. O Gênio era doutor também. E era oficial do exército também, da reserva. Ele falou para o meu tio que ele queria muito ser também um oficial do exército, né? E o velho tinha recurso. Daí ele estudou e se formou. Quando ele se formou primeiro tenente, aí ele foi pedir baixa para o coronel.
Daí o coronel se apavorou, né? Mas o gênio, que jeito, rapaz? Ele contava pra gente que o coronel falou pra ele. Você é um oficial, rapaz, você é um primeiro-tenente. Um dia vai ser um coronel, eu acho, rapaz. Será? Não, mas eu quero ir embora. Daí disse que o coronel perguntou para ele, vocês são ricos, teu pai é um homem rico? Meu pai tem bastante capital. Tem criação de gado, tem fábrica de erva, tem... Foi contando para ele. Daí, mas eu não queria que eu fosse embora. Daí ele deu baixo e foi embora. Queria só ser oficial do exército. Tinha aquela vontade de ser oficial do exército. Oficial da reserva. Era um gosto dele. Quando o senhor era criança, então morou no Rincão Rei Uno. Moremos no Rincão dos Bugre. O finado Luciano Machado, esse aqui, que era o nosso... Ele era advogado aí, toda aquela coisa. Daí ele pegou uma terra aqui da bugrada aqui para legalizar, né? Quando ele legalizou as terras, ele veio e fez uma reunião bem grande. E disse daí deu um discurso e falou, né? Dizem, viva a bugrada que o rincão é nosso. Bugrada ficaram faceiro, né? Nós tudo era... Morava no Rincão dos Bugres. O Rincão dos Bugres era muito grande. E Rei Uno, o que significa Rei Uno? É Lajeado. Lajeado Rei Uno. Mas a palavra não tem significado. Não, não tem. Rei Uno é um lajeado muito grande aí. E por isso eles até tinham o Rincão Rei Uno. E o lajeado cruzava na cidade, ele cruza até hoje. Esse lajeado cruza aqui. Cruza. Só que ele não cruza inteiro aqui, mas cruza parte já do lajeado. E aqui também tem o que é maior, né? O Rio Turvo. Tem o Remoto. O Rio Turvo não é muito grande também. Eu não sei, mas acho que é maior do que o Rio. O Rio Turvo, eles estão fazendo uma ponte nova ali bem alta. Até estava interditada essa ponte que não dava para cruzar aí. Chegaram a botar até a polícia cuidar para o pessoal não. Encheu demais, né? Eles estão fazendo uma ponte alta, mas não sei, faz uns 3 anos já que levantaram, 2 anos. E o governo não mandou dinheiro para eles terminar. Vai ficar muito boa daí. O Rio Turvo serve de divisa? Serve. Nossa divisa serve com o município do Braga, com vários municípios, município de Bom Progresso. E quantos municípios? Campo Novo, eles chamam coração da região celeira. E Campo Novo também originou outros municípios? Também. Campo Novo participou de muita coisa. Esses homens primeiros que eram meio chefão, autoridade e tudo. Daí, depois quando saiu a eleição em 64 para prefeito, daí que foi feita uma prefeitura e comecemos a eleger os prefeitos aí. Mas Braga, por exemplo, pertencia a Campo Novo. Primeiro pertencia, depois se emancipou daí. Tem algum outro que pertencia a Campo Novo? O Bom Progresso pertencia também. Seu Sabino, e o senhor falou que trabalhou na agricultura. Trabalhei. O senhor pode relatar como é que era o início lá, o começo da agricultura? A gente começou fazendo roça, fazia roça de mato e aqueles pedaços que era mais coisa fina assim, a gente roçava e queimava e daí lavrava, né, com boi. E ali foi como trabalhando com boi, com cavalo, junta de burro. E o pessoal trabalhou muitos anos com...
Eu depois, depois de um tempo, eu tinha já uma terrinha de máquina. Daí quando eu tinha um maquináriozinho, trator e máquina cortadeira. Mas depois eu vendi as minhas terras, me aposentei e daí reparti um pouco com os filhos e resolvi vir morar na cidade. Passar mais de Varde, daí já tinha trabalhado que chegava. E o que plantavam no começo? Era milho, feijão, e mandioca, e batata doce, essas coisas. Arroz. A gente fazia uma lavourinha de arroz d'água. E plantava arroz d'água no seco também. Arroz do seco e arroz d'água, onde nós tinha terra para água. O arroz dava bem, sempre deu bem. E plantava mais para próprio consumo? É para o próprio consumo. Depois começou uns bolichinhos comprar, né? E vender para fora. Inclusive eu vendi muito soja para fora. Um tempo eu comprei para um comerciante grande aí de Boa Vista. E daí nós puxava, daí eu tinha uma caminhoneta grande, daí tinha um galpão bem grande. E daí eu reunia no meu galpão. Comprei de muitos vizinhos, colonada aí. Tinha uma polacada aí que corriam bastante. E daí eu comprava, me dava com eles tudo, graças a Deus. E daí os caras vinham carregar e nos levavam para Juí, né? Quando tinha uma carga de caminhão, eles chegavam ali e carregavam. E nós íamos para Juí. Vendia lá. Eles vendiam porque eu comprava para o comerciante. Daí levamos muita soja para Juí. Era um dos maiores compradores, era Juí. Umas firmas grandes. Aí começou a melhorar para a colônia, né? Quando a gente... E daí começou, depois vinha o tratorzinho e foi melhorando. E nosso Campo Novo hoje é produtivo. É um município pequeno, mas é produtivo, né? A nossa cooperativa aqui, não queremos desfazer ninguém, mas é uma das melhores. Está muito bem a nossa cooperativa aí. Nosso primeiro presidente da cooperativa foi 34 anos presidente. Era um italiano, seu Verino Rebelato. Mas era índio velho, muito sério, que as coisas com ele eram... Se o cara era direito e plantava e levava, vendia tudo. Tinha o que precisasse. É muita gente boa. E aqui na nossa região é uma terra fértil, produtiva? Terra muito fértil. Campo Novo é uma terra boa. Campo Novo, Três Passos, Criciúma, produz muito. Eu tenho um filho do Juca, que esse rapaz que estava aqui, se formou engenheiro agrônomo agora, né? Ele está trabalhando na unidade de Criciúma. O presidente que botou ele lá. É um guri novo, mas ele é trabalhador e sabe viver. Tem muita amizade já com a colonada lá, né? Querem muito bem ele. E a mulher dele é engenheira agrônoma. Daí trabalhou um pouco aqui e agora ela foi trabalhar no banco. Arrumou um lugar no banco. Que o engenheiro agrônomo também ele sofre porque não tem tempo, é sol, é chuva, é tudo. Né? Mas para o homem é mais melhor, né, do que para a mulher. Seu Sabino, o senhor comentou sobre o comércio. Quais que eram as primeiras casas comerciais daqui? Aqui, a primeira casa comercial tinha Silvio Pinto, na Nau Serra, seu Lindolfo, esqueci o sobrenome do velho agora. Ele começou com poucos comerciantes aqui. Daí depois, quando os comerciantes começaram a comprar o produto, daí foi melhorando para nós que plantávamos, né? Daí
Mas no primeiro não tinha quem comprasse, a não ser algum feijão pro gasto, alguma coisa. Hoje tá que é uma beleza, né? O seu Nanão não tinha uma farmácia também? Seu Nanal tinha. Era farmacêutico. O compadre Silvio Pinto teve um bolicho aí quase 100 anos. Sempre foi bolicheiro, comerciante. Naquele tempo mais era tecido, era coisa nada assim. Quase não vinha roupa feita, né? Hoje mais roupa feita do que tecido. Mas ele tinha uma casa grande de negócio. Depois outros bolicheiros mais pequenos também que trabalharam por aí. E tinha hospital nessa época? Não. No começo não tinha hospital. Depois que foi criado o hospital. Por causa do hospital a gente sofria, né? Outra coisa que sofria era para estudar, os filhos estudavam. Fazia até a 5ª série e ficava por ali, terminava. Eu fiz até a 5ª série. Mas nós ia, no tempo que eu era guri, nossa estrada era no... Tinha um velho ali que era professor lá no final do Custódio. E daí nós tínhamos uma estrada de chão, assim, só de carroça, que nós fazia 8 quilômetros para ir no colégio, na escola. Eu aprendi bem, até a 5ª série. Era o último ano, era a 5ª série. Hoje, a gurizada no estudo você não quer, né? Porque as próprias autoridades estão dando todo o apoio, né? Porque estão ajudando a gurizada. E como que foi esse seu tempo na escola, seu Sabino? Nós aprendemos assim, a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta, a 5ª, o ano inteiro daí, né? Daí, mas a professora ensinava bem as contas, tudo. Eu aprendi muito bem as contas. Conta de dividir, conta de somar, conta... Tudo que era conta. Esse tempo que eu comprei soja para um comerciante lá, eu tinha um galpão grande aqui, eu morava logo aí embaixo. Tinha uma terra ali. E daí, para fazer uma conta aí, a conta, por exemplo, de quilo, nós aprendemos assim. Hoje é diferente. Então somava, porque daí o comerciante, você comprou 1000 quilos de soja, a tanto a bolsa. Daí você somava a quantia de quilo e daí depois multiplicava, né, pelo preço, dava conta bem certinho. Hoje é bem diferente, né? Minhas gurizadas últimas já que... Às vezes essa conta de dividir era difícil. Às vezes eu ensinava um pouco isso quando eu estava no colégio. E a escola ficava perto da sua casa? Colégio? Era. Aqui já era perto dos colégios. Mas a primeira vez quando eu aprendi, tinha 8 quilômetros para nós ir de a pé lá. Ia cedo e voltava meio-dia para almoçar. Só ia cedo daí. Tinha um colégio grande lá. Ele ensinava bem, professor bom, enérgico. Qual era o nome do professor, o senhor lembra? Custódio Bilina. E depois chegava da aula e ia ajudar os pais. Com certeza. Chegava e almoçava, ia trabalhar na lavoura. Eu comecei a trabalhar, ajudar meu pai na lavoura com 10 anos. Agora, esses dias, estava sentado na sombra aqui, ó, e eu nunca fui de paraquedas. Agora estou quieto porque estou nessa idade. Então, e começando, e cruzando gente, rapaz. Caminhão e carroça e todo mundo ali. E eu sentado solito na sombra ali. Tem uma sombra boa ali nos meus pés de árvore ali. E pensando ali. Depois, quando eu estava mais velho já, eu tinha um carro, eu trabalhei de vendedor.
Eu vendia erva, vendia roupa, vendia calçado. Essas colônias eu conheço tudo, vendia muito na colônia, né? Tem aqui uns 10 municípios que eu vendia. Agora, esses dias disse pro Juca, digo, meu filho, vocês me fizeram vender meu auto para parar de trabalhar, porque eu estava muito velho, que era perigoso. Digo, eu acho que eu vou comprar um auto. Por quê, pai? Digo, mas podia estar trabalhando, pai. Não, o senhor está muito velho, o senhor trabalha que chega. Mas, rapaz, eu tenho saudade da minha freguesia. Só deixei amizade em toda parte, graças a Deus. Em todos esses anos que negociei. Na colônia, rapaz, eu tinha uma freguesia. Uma vez, vou contar para vocês, ó, cheguei na casa de uns fregueses meus. Então a velha era viúva, morava numa casa grande assim, e o genro fez casa pertinho dela. E eles eram alemão, mas falavam bem brasileiro, né? E um dia eu cheguei lá vendendo erva, eu tinha na caminhoneta assim pacote de 8 quilos, né? Cheguei lá e a velha estava sozinha, daí fui lá na casa dela, e ela falava comigo, eu não entendia, e eu falava com ela, eu não entendia. E eu pensei assim, mas eu vou fazer um negócio com essa velha. Eram gente boa, sabe? Aí peguei a caneta, tirei a caneta, fiz a conta, né? Um pacote de 8 quilos de erva, tanto. Daí ela mandou deixar 4 pacotes. Já fiz a conta o que dava. Ela viu ali os quilos de erva, foi lá dentro e contou o dinheiro certinho, então fizemos um negócio sem conversar com ela. O dia que eu cheguei lá no genro dela e a mulher, estavam dando risada de mim lá. Mas como é que vendeu erva esse dia para a mãe aí? Mas na ideia, no lápis, digo. Eu pensei que o único jeito era eu mostrar um pacote, tem 8 quilos, escrevi no pacote ali, precetando. Daí, ela foi lá dentro e tirou todo o dinheirinho bem certinho. E eles quase morrendo da risada daí. O senhor ia vendendo pelo interior, assim? Eu vendia. Tipo mascate. Erva vendia no interior, e roupa também, calçado. Vendi muito. Fiz muito negócio, anos na colônia. Amizade nessas colônias que... Daí quando eu disse pro Juca que eu ia comprar um carro, né? Para mim sair viajar, ele disse, não, pai, qualquer dia eu vou levar o senhor lá por a colônia. E um rapaz, daí você tem que viajar 3 dias comigo só para as colônias lá, fazendo uma visita para os meus fregueses lá. Amizade, calemada. Muita gente boa também. Eu servi o quartel também. Companheirada, milicada, tudo, meus amigos, alemão, negro, italiano. Servi lá na fronteira. Servi tempo lá. Então a amizade da gente vale muito, né? Tem educação moral, que a educação moral vem dos pais. E a educação que a pessoa se forma para médico, isso, aquilo. Essa então tem que aprender nos colégios. Mas a educação moral, ela vem dos pais. Conforme o filho é criado, tal filho, tal pai, diz assim. Tal filha, tal mãe. E é verdade, né? Então o filho sabe respeitar os outros porque ele foi criado assim, num sistema. Hoje a criançada não dá mais para... Eles não sabem mais, são criados num ritmo assim, né? Que a gente que tem essa idade se admira, né? É difícil os pais que têm assim um ritmo de autoridade para a criança, né? Então... E o senhor teve um bom exemplo do seu pai? Eu procurei conseguir, né? Saber respeitar as pessoas. Eu digo assim, ó, meus filhos não dei estudo assim, meio bom, não podia mesmo pagar. Mas ensinei a trabalhar e a educação moral. Respeitar os outros. Coisa mais bonita é respeitar os outros, né? Respeitar o partido religioso, respeitar a religião, o partido político, sempre respeitando os outros, né? É de tal partido,
ser um amigo igual, né? Então, porque eu digo assim, ó, encrencar, viver, isso aí não é mais política, é uma politicagem daí, né? E a religião, cada um está naquela que ele acha que está servindo para ele. Não respeita o outro, respeita a religião dele. Ele aprendeu daquele jeito que o padre ensinou, o bispo ensinou, o outro aprendeu lá com os pastores evangélicos, né? Então, então o respeito é muito bom, a educação moral, né? O senhor está falando em religião, e a primeira igreja aqui, como que o senhor se recorda dela? Costumava frequentar? De vez em quando nós ia. Hoje nós somos da igreja da Assembleia, né? Mas aí aqui tinha igrejinha, ia em qualquer igreja. Eu fui assim sempre, homem. Ia visitar, ia conversar. E eu tenho um filho meu, o mais novo, agora ele é pastor em Sede Nova, pastor da igreja essa nossa aqui, e Assembleia de Deus. E ele assim, aquele jeito de tratar com todo mundo, ele tem muita amizade lá. Tem amizade com o prefeito, que é um desastre lá também, né? E daí, esses dias tinha um culto lá da Igreja Católica, ele foi no culto deles lá. Não, pai, tem que incentivar os outros, fazer uma visita, a pessoa fica faceira, E é verdade, né? Porque se tu vai numa festa ali, por mais que você não participe da palavra, você vai ajudar, vai comprar um churrasco, vai gastar. Você está dando lucro pro chefe ali, né? Que é tudo para o seu dinheiro para viver, né? E a primeira igreja ficava onde aqui? A primeira igreja ficava ali para baixo. As duas, a católica e a outra igrejinha que era batista, mas aqui para cima. Mas era pequenininha a igrejinha batista. Hoje tem bastante igreja. E as diversões naquela época, seu Sabino? Salão de baile? Tinha aqui? Tinha salão de baile. Aqui tinha o finado Torquatinho Veríssimo, morava em Sede Nova. Ele era meu primo, era sobrinho do meu pai. Ele tinha um baita de um salão ali. Teve anos aquele salão ali. E tinha em outros lugares também, salão de baile. Ele era um pouco diferente, mas era diversão, né? E tinham conjuntos musicais que animavam as festas? Tinha conjunto. Aqui em Campo Novo tinha algum? Aqui, eu acho que tinha. Aqui tem uns quantos conjuntos das igrejas evangélicas, né? Porque daí eles não vão assim em baile daí. Mas se for na outra reunião, eles vão também participar. E aqui em Campo Novo também é uma região que tem muita erva mate. Tem. Costumava ter, não sei hoje em dia. Tem. Costumava. Eu lidei com erva também, trabalhei com erva. Eu comprava erval, aqueles erval grande comprei, e daí botava a pionada a fazer a erva. Naquele tempo nós desgaiava, sapecava num sapeco assim bem sapecadinho, por isso que dava umas ervas melhores antigamente. E depois secava ela num carijo grande, né? Fazia uma altura assim, e botava fogo embaixo ali, madeira grossa, e secava, e daí cancheava e daí moía, né? E engenho já tinha por aí tudo, e barbacoa também. Eu não tinha barbacoa de secar erva, mas eu secava no barbacoa de um irmão meu e de uns outros ali que pagava para secar. Mas eu tirei muita erva também. Aí eu tinha uma caminhoneta boa, puxava o raído. Naquele tempo a gente atava o raído. Hoje eles tiram só a gaiaradinha. Essas firmas grandes até, eles não sapecam mais no fogo, né? Ela entra lá só gaiaradinha lá na firma. E dele ela vai sair pronta. Dali já sapeca lá no jeito deles e já cai no engenho lá. Tudo naquelas mesmas casas ali.
E qual que é a diferença do soque, do engenho e do barbacoa? O barbacoa é uma casa que a gente faz para secar erva, né? Daí, agora nesse sistema novo deles que os grandes estão fazendo, quando começou essas fábricas grandes, que eles viram que a erva dá muito dinheiro também, e daí agora eles arrematam, eles não deixam os pequenos comprar, eles vêm e compram, pagam mais e fazem erva. Então, tem ainda algum que faz erva assim, mas no tempo antigo é custoso, né? E naquele tempo era só. Daí o barbacoa, não sei, daí ele é encaibrado em cima e bota as ervas lá, galhadinha miúda, tudo sapecado, e daí faz fogo embaixo. Tem um fogo grande lá, um buraco lá, faz fogo lá e vem o calor e seca ali. Era a melhor erva que dava, tempo antigo. E hoje sai erva meia boa nessas fábricas lá. Não é muito. E o soque? O soque é com tipo de uma mão de pilão, sabe? Já viu engenho, não viu engenho tem engenho de socar com as mãos, de pilão. Eles fazem cortam um cerno assim, né? E faz um coxo grande, assim que, né? Depois de canchadinha, traz ali, e daí botar. Aí tinha engenho grande, esse tinha aquele coxo grande para encher de erva e com bastante mãos de pilão, né? Para socar. Daí socava bem socadinho, dava moída. Então, por isso que eu digo assim, ó, para mim, no meu pensamento, quem sabe eu estou errado, mas eu penso assim, ó, tem gente que diz assim, antigamente era melhor. Eu não acho. Hoje é melhor. Hoje tudo é mais fácil. E de primeiro a gente vivia mais com sacrifício. E o que é a erva canchada que dizem? Erva canchada, ela, depois de sequinha, daí larga no canchador lá. Tem um canchador lá, uma sala grande assim, e daí ali canchava, bota um cavalo puxar, né? Ali com uns ferros ali que vai. E quando está pronta aquela que está bem canchadinha, tira e bota outra ali. Essas barbacoas grandes secava bastante também. O serviço é de vocês. A gente já está quase encerrando, seu Sabino. Eu queria saber se antigamente não contavam por essa região histórias de lendas. Não. Lobisomem, assombração. Às vezes contavam. Às vezes contavam alguma história, né? Mas eu, graças a Deus, nunca vi lobisomem, né? Nem assombração. Mas contavam, né? Que existia assombração. Parecia, às vezes, alguma coisa assim. Mas eu nunca vi nada, graças a Deus. O senhor acha que é importante resgatar as memórias para que as futuras gerações saibam como é que foi lá no passado? Eu acho que é importante, não é? Porque o serviço que estão fazendo, resgatando, ele é um ensinamento para o povo, para esse povo novo, né? Que tem gente que nem sabe como é que faz um quilo de erva, como é que faz aquilo, como é que, né? Então, tanta coisa assim, né? Eu acho que é vantagem, né? Fica uma história, né? Isso fica uma história, né? Então, como é que era de primeiro, né? Anos atrás, e depois foi indo, foi evoluindo, e começou a vir os estudos, e sabedoria humana, e a inteligência humana é o que foi endireitando daí, os países ficando ricos, né? E tudo. Só que
Então, mas começou lá do nada, né? Porque tudo no país começou do nada, né? Com pouquinha coisa foi começando. Daí, hoje tem esses, daí foram ficando ricos, esses países aí. Quando o pessoal começaram a vacinar agora para aquela doença que veio aí, como é que é o nome? Veio por lá também. E aí, eu tenho um sistema assim, ó, vou contar para vocês. Isso aqui eu aprendi desde criança. E hoje eu tenho. Quando eu vou sair, de manhã cedo, eu pego minha Bíblia, tá aí, ó. Abro um versículo, leio um versículo da Bíblia e dobro o meu joelho e faço uma oração para sair. Então daí parece que Deus vai me ajudar, que vai dar tudo certinho meu trabalho, né? E então, e acostumei daí agora, daí eu estava orando no meu quarto, de joelho ali, e bateram na porta com força assim. Bateram umas quantas vezes e eu fiquei. Terminei de fazer minha oração, que essa é a hora de muito respeito, né? É quando nós estamos falando com Deus. E aí vim de lá, abri a porta e disse para a guria, é a nossa guria que atende essa mulher. Daí abri a porta, ó, Elisete, me perdoe, me desculpe, eu custei um pouquinho, eu vi que tinha gente. Mas vou te contar, digo, meu sistema, antes de eu sair, eu ler uma parte da minha Bíblia ali e fazer uma oração. Daí eu estou pronto para sair. Digo, ela, não, pois é. Ela disse, nós estamos começando a vacinar, seu Sabino. E eles mandaram nós. Daí aí lá na frente tinha um auto lá cheio de gente, enfermeira e motorista e tudo, né, parado lá o auto. Daí, não sei se o senhor quer se vacinar, seu Sabino. Aí eu disse para ela, olha, Elisete, eu vou te dizer o que eu estou pensando. Acho que de momento eu não vou me vacinar. Esperar um pouco, digo. Estão começando, digo. Aí eu disse para ela, Elisete, eu não sei, eu penso assim, ó. Essas enfermidades estão tomando conta no mundo inteiro. Digo, então, essas nações mais ricas do mundo, mais sabidas, que acham que fazem tudo que eles querem e não fazem. Digo, então, é onde está morrendo mais gente lá. Digo, eles não conseguem achar um remédio. Digo, primeiro dá um nome, dá uns dias tem outro nome, coisa, digo, né? Digo, e até os nossos estados aqui mais pequenos, nossa nação, digo, até morre mais gente, porque, digo, lá é um desastre. Daí ela, pois é, digo, nós temos indo por um tempo, Elisete, que o povo só quer mais é dinheiro e farra. Digo, pode pensar em bem que é assim, ó, né? Digo, e é o que o povo está fazendo, então. É dinheiro bastante, né? E essas nações ricas é um desastre, né? Então, só não fazem chover porque eles não podem, mas o mais, né? Seu Sabino, a gente já está quase encerrando. O senhor escolheu viver a sua vida, a maior parte da sua vida aqui em Campo Novo. Queria saber o que essa cidade significa para o senhor. Para mim significa uma cidadezinha boa, um povo bom. Me dou com todo mundo, graças a Deus. Estou com 93 anos aqui, sou nascido e criado em Campo Novo e não tenho um inimigo, não tenho inimizade com ninguém. Me dou com todo mundo. Com a pessoazinha mais pobrezinha lá do fundo das vilas, como com o comércio, né? Graças a Deus. Me dou bem com todo mundo aí. Amizade com todo mundo. Então a gente, sou feliz. Só que é uma cidade pequena que a gente não tem muita. Hoje as coisas estão bem diferentes, toda parte. E até para morar mais na cidade. Eu tenho uma família grande, tenho uns filhos morando lá para Parobé, para Campo Bom, para filho, genro, e tenho uma baita família.
E tem outros aqui perto. Então, já é um lugar diferente um pouco do outro, né? Mas é assim as coisas. Mas para mim é um lugar bom aqui em Campo Novo. Gosto de Campo Novo. Esses dias alguém me perguntou, mas com 97, 93 anos, eu sabia. Digo, acho que eu vou. Digo, esses dias me chamaram no Banco do Estado lá. Eu trabalho com o banco, né? E veio a guriazinha lá, seu Sabino, para o senhor, pediram para o senhor passar ali, depois assinar assinar que a pessoa está vivendo, né? Que os bancos exigem, né? Daí eu disse, tá. Aí fui lá e o bancário Sedão vem comigo. Digo, pois é, rapaz, tem que assinar. E digo, os homens estão achando que eu nem estou vivendo, que não vou chegar em 100 anos. Digo, daí ele deu risada e disse, não, Sabino, o senhor vai para 100 e poucos. Digo, será mesmo? Mas daí é muita idade. Então, para mim é um lugar bom, né? Graças a Deus não tenho inimizade, nunca tive com ninguém. Soube respeitar e meus filhos sabem respeitar a autoridade, respeitar os outros, né? Minha filharada, graças a Deus, só sabem trabalhar, né? Todos eles. Um trabalha numa coisa, trabalha na outra. As filhas, os netos. E eu fico feliz por isso, né? Que a pessoa estando trabalhando, vocês estão trabalhando, não é de brinquedo, né? Estão trabalhando para aprender e para ganhar também um dinheiro, né? Porque sem dinheiro ninguém vive, né? Então, a gente tem que reconhecer tudo que é coisa. Então, eu sou assim, ó. Outra coisa que sempre sou pronto para ajudar, se der para mim ajudar um pouquinho. Às vezes eu tenho uma coisa, uma reunião, né? Esses tempos eu tinha uma reunião aqui, grande aí, sobre a saúde, mas eu fui todos os dias que tinha. Daí a dona Vera aqui, que era a chefe ali, aí deu uns cadernos, uns livros para nós, agradecendo de nós participar. Ali então, você está perdendo um tempinho, mas você está ganhando alguma coisa, né?